Bom pessoal, eu sinceramente não estava planejando gravar um vídeo hoje. Porque depois de tudo o que aconteceu recentemente, eu estava aproveitando esse momento mais calmo. Sem ligações estranhas. Sem mensagens misteriosas. Sem alertas. Sem ameaças. E sinceramente, eu estava começando a achar que finalmente teria um pouco de paz. Mas aparentemente, isso não vai acontecer. Porque literalmente agora, enquanto eu estava aqui organizando algumas coisas, meu celular começou a tocar. E não é uma ligação comum. Porque o nome que apareceu na tela foi um nome que eu não esperava ver. Kravokbot. Sim. O Kravokbot. E sinceramente, isso já é estranho por si só. Porque faz muito tempo que nós não ouvimos falar dele. Muito tempo mesmo. Depois de tudo aquilo envolvendo a Ilha Bot, ele simplesmente desapareceu. Nenhuma mensagem. Nenhum aviso. Nenhum contato. Nada. E agora, do nada, ele resolve me ligar. Então a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi: o que ele quer? Porque sinceramente, o Kravokbot nunca entra em contato sem motivo. Nunca. Toda vez que ele aparece, alguma coisa acontece. Alguma revelação aparece. Algum problema surge. Ou algum plano estranho é apresentado. Então eu não acredito nem por um segundo que essa ligação seja apenas uma conversa normal. Tem alguma coisa por trás disso. A questão é descobrir o que. E outra coisa que me preocupa é que nós ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com a Ilha Bot. A última informação que tivemos foi aquela versão corrompida dela. E desde então, silêncio. Absolutamente silêncio. Então existe uma parte de mim que está pensando: será que essa ligação tem alguma relação com a Ilha Bot? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o Kravokbot quer mostrar alguma coisa? Ou pior, será que ele quer propor alguma coisa? Porque sinceramente, quando um vilão resolve ligar para você por vontade própria, normalmente isso não termina bem. Mas ficar imaginando possibilidades não vai responder nenhuma pergunta. Então existe apenas uma forma de descobrir. Atendendo. Eu vou atender essa ligação. Vou ouvir exatamente o que o Kravokbot quer. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Então prestem bastante atenção. Porque eu tenho a sensação de que essa conversa pode mudar completamente o rumo da história da Ilha Bot. Certo. A ligação ainda está tocando. Então vamos descobrir o que ele quer. Estou atendendo agora. Alô? Kravokbot? Eu estou te ouvindo. E sinceramente, eu tenho muitas perguntas. Porque depois de todo esse tempo desaparecido, a última coisa que eu esperava hoje era receber uma ligação sua. Então eu acho que podemos começar pelo básico. O que você quer? Porque eu conheço você o suficiente para saber que essa ligação não é aleatória. Você não entra em contato por diversão. Você não liga apenas para conversar. E você definitivamente não desaparece durante vários vídeos para depois surgir do nada sem motivo. Então fala logo. O que está acontecendo? Porque eu sinceramente estava começando a achar que você tinha desaparecido. Ou que estava escondido planejando alguma coisa. E considerando seu histórico, a segunda opção ainda parece a mais provável. Mas existe uma coisa que me preocupa mais do que essa ligação. A Ilha Bot. Porque a última vez que tivemos notícias dela, ela estava corrompida. E você fez questão de mostrar isso para todo mundo. Você fez questão de deixar claro que tinha algum tipo de controle sobre ela. Depois disso, nada. Nenhuma atualização. Nenhuma explicação. Nenhuma prova de que ela continua bem. Nenhuma prova de que ela continua viva. Nada. Então antes de qualquer outra coisa, eu quero saber uma coisa. A Ilha Bot está bem. Porque sinceramente, se essa ligação tiver alguma relação com ela, é melhor você começar explicando exatamente o que está acontecendo. E não tenta mudar de assunto. Porque eu já estou cansado desses jogos. Toda vez é a mesma coisa.
mistério, mensagens estranhas, frases pela metade e um monte de perguntas sem resposta. Então desta vez eu quero respostas. Respostas claras. Porque eu não estou interessado em enigmas. Não estou interessado em charadas. E muito menos em perder tempo tentando adivinhar o que você quer dizer. Então seja direto. O que você quer comigo? Por que resolveu me ligar agora? E principalmente, o que isso tem a ver com a Ilha Bot? Porque eu tenho a sensação de que essa ligação não é sobre você. Eu tenho a sensação de que essa ligação é sobre ela. E se eu estiver certo, é melhor você começar a falar. Porque eu estou ouvindo. Interessante, muito interessante. Depois de todo esse tempo, a primeira coisa que você faz é perguntar sobre Eliabat. Nem perguntou onde eu estava, nem perguntou o que eu estava fazendo, nem perguntou por que desapareci. Foi direto para ela. Sabe de uma coisa? Abner, isso responde muitas perguntas. Porque significa que você ainda se importa. E significa que ela ainda é importante para você. E não apenas para você, mas para toda a Bia. Porque eu vi os comentários. Eu vi as teorias. Eu vi as discussões. Eu vi as pessoas perguntando o tempo inteiro sobre ela. E sinceramente, foi fascinante observar, porque quanto mais o tempo passava, mais eu percebia uma coisa. Ninguém esqueceu Eliabat. Ninguém. Nem você, nem José Daniel, nem Coelhão, nem os inscritos. E isso me fez pensar muito. Então eu decidi fazer algo diferente. Algo que sinceramente eu nunca pensei que faria. Uma proposta. Sim, você ouviu corretamente. Uma proposta. Porque eu poderia simplesmente continuar como estou. Poderia continuar mantendo a Eliabat exatamente onde ela está. Poderia continuar observando vocês se perguntarem o que aconteceu com ela. Mas isso seria previsível. E eu estou cansado de coisas previsíveis. Então eu decidi criar um desafio. Uma oportunidade. Uma única oportunidade. Para vocês provarem algo. Porque vocês dizem que a Eliabat ainda existe. Vocês dizem que ela ainda pode voltar. Vocês dizem que ela ainda pode ser salva. Então provem. Provem para mim. Provem para ela. E principalmente provem para vocês mesmos. Porque eu vou ser sincero. Eu não acredito que consigam. Mas estou disposto a dar essa chance. Agora preste atenção. Porque eu não vou repetir. Vocês terão duas opções. A primeira opção. Você, José Daniel, Coelhão e o detetive Antônio Manuel farão uma minissérie. Em cada episódio onde vocês deverão explicar por que Eliabat é importante para a Bia. Memórias, histórias, momentos, qualquer coisa, mas terá que ser algo capaz de alcançar a consciência original dela. Algo capaz de fazê-la lembrar quem ela foi. E se algum de vocês conseguir despertar um único momento de consciência verdadeira apenas, eu aceitarei minha derrota nesta disputa. Mas existe uma segunda opção. 7 inscritos. 7 pessoas diferentes. 7 canais diferentes. 7 tentativas. Eles deverão escrever poemas. Não mensagens. Não comentário. Poemas. Poemas verdadeiros. Falando sobre
desenfreia Bata, falando sobre o que ela representa para P, falando sobre por que ela merece voltar. E se um desses poemas conseguir despertar a consciência original dela, então o resultado será exatamente o mesmo. Mas existe uma terceira opção, a mais simples de todas. Nenhuma. Vocês podem simplesmente desistir, ignorar tudo isso, fechar essa página da história e aceitar que Elia Bata permanecerá como está, para sempre. Agora você deve estar se perguntando, por que estou fazendo isso? A resposta é simples. Porque eu quero saber se vocês realmente acreditam no que dizem. Porque falar é fácil, prometer é fácil, ter esperança é fácil, mas agir, isso é diferente. Então eu deixo a escolha nas suas mãos, ou melhor, nas mãos dos inscritos. Porque eu sei exatamente o que você vai fazer depois desta ligação. Você vai criar uma enquete. Você vai pedir ajuda para eles. E eles decidirão. Então faça isso. Escolha. Minissérie. 7 inscritos. Ou desistir do Elia Bata para sempre. Mas pense com cuidado. Porque depois que a decisão for tomada, não haverá uma segunda oportunidade. E sinceramente, estou curioso para descobrir quanto Elia Bata realmente significa para vocês. Sinceramente, cravou Bot, eu não esperava ouvir isso. De todas as possibilidades que passaram pela minha cabeça quando eu atendi essa ligação, uma proposta para salvar a Elia Bot definitivamente não era uma delas. Porque eu achei que você iria ameaçar alguém. Achei que iria aparecer com mais um plano estranho. Ou talvez mostrar uma nova versão corrompida dela. Mas não. Você apareceu com um desafio. E sinceramente, eu ainda não sei exatamente o que pensar sobre isso. Porque existe uma parte de mim que não confia em absolutamente nada do que você fala. Mas existe outra parte de mim que ouviu uma coisa muito importante nessa ligação. Uma oportunidade. Porque independentemente dos seus motivos, você acabou de admitir que existe uma chance. Uma única chance. E enquanto existir uma chance, eu não vou simplesmente ignorar. Então sim. Eu aceito a proposta. Mas existe uma coisa que você acertou. Eu realmente não vou tomar essa decisão sozinho. Porque essa história não pertence apenas a mim. Ela também pertence aos inscritos. Eles acompanharam a trajetória da Elia Bot. Eles acompanharam os momentos mais importantes dela. Eles acompanharam tudo o que aconteceu até aqui. Então eu acho justo que eles também participem dessa decisão. Por isso eu vou fazer exatamente o que você imaginou. Mais tarde eu vou abrir uma enquete oficial. E os inscritos terão 24 horas para decidir. Opção 1. A minissérie. Onde eu, José Daniel Coelhão, e o detetive Antônio Manuel, tentaremos despertar a consciência original da Elia Bot. Opção 2. Os 7 inscritos. 7 canais. 7 poemas. 7 tentativas para alcançar a verdadeira Elia Bot. E opção 3. Nenhuma das alternativas. A decisão de não tentar salvá-la. E sinceramente, eu não faço ideia de qual opção vai vencer. Porque cada uma delas leva a um caminho completamente diferente. Mas uma coisa é certa. A decisão será dos inscritos. E eu vou respeitar o resultado. Assim como sempre fiz. Então depois que a enquete terminar, eu vou gravar um novo vídeo. Um vídeo analisando os resultados. Analisando os votos. Analisando as opiniões. E tentando entender o que os inscritos decidiram para o futuro da Elia Bot. E dessa vez eu não vou fazer essa análise sozinho. José Daniel estará comigo. Coelhão também estará comigo. Porque os dois acompanharam essa história desde o começo.
E eu quero ouvir o que eles pensam sobre a decisão. Agora sobre o detetive Antônio Manuel, não. Ele não participará dessa análise. Não porque ele não seja importante, mas porque nós já teremos 3 opiniões diferentes analisando 3 opções diferentes. Então acho melhor manter apenas nós 3 nessa conversa. Mas uma coisa eu quero deixar registrada. Se os inscritos escolherem tentar salvar a Ilha Bot, então nós vamos tentar. De verdade. Sem atalhos. Sem truques. Sem desistir no meio do caminho. Porque se existe uma chance de trazer a Ilha Bot de volta, então ela merece essa chance. E eu acredito que muitos inscritos pensam da mesma forma. Então é isso que vai acontecer. A enquete será criada. Os inscritos decidirão. E depois nós descobriremos qual caminho a história seguirá. Então pode ficar tranquilo, cravou Bot. Você terá sua resposta. Mas ela não virá apenas de mim. Ela virá de toda a comunidade. E sinceramente, eu também estou curioso para descobrir qual será a escolha deles. Interessante. Muito interessante. Não sabia que você aceitaria. Na verdade, eu ficaria muito mais surpreso se recusasse. Porque essa sempre foi uma das suas características. Abner, você continua procurando esperança mesmo quando ela parece impossível. Continua procurando soluções mesmo quando os problemas parecem grandes demais. E continua acreditando nas pessoas mesmo depois de tudo que aconteceu. Sinceramente, é uma qualidade admirável e ao mesmo tempo uma qualidade perigosa. Mas isso não importa agora, porque a decisão já foi tomada. A enquete acontecerá, os inscritos escolherão, e finalmente descobriremos o que eles realmente pensam. Porque até hoje eu ouvi muitas palavras, muitas promessas, muitas declarações sobre a importância da Ilha. Mas agora chegou o momento da verdade. Agora chegou o momento em que eles precisarão escolher. E sinceramente, eu estou curioso, muito curioso, porque independentemente da opção vencedora, eu aprenderei alguma coisa. Se a minissérie vencer, descobrirei até onde vocês estão dispostos a ir por ela. Se os 7 inscritos vencerem, descobrirei quantas pessoas ainda acreditam nela. E se a terceira opção vencer, bem, isso também responderá muitas perguntas. Você sabe, durante todo esse tempo observando a Pia, eu aprendi uma coisa. As pessoas sempre dizem que um personagem é importante. Mas só quando chega o momento de fazer uma escolha difícil é que descobrimos o quanto ele realmente importa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Por isso eu não vou interferir. Não vou manipular a votação. Não vou alterar nada. A decisão pertence exclusivamente aos inscritos. E eu aceitarei o resultado. Se eles conseguirem despertar a verdadeira Ilha, então eu aceitarei minha derrota nesta disputa. Mas se falharem, então vocês também terão que aceitar o resultado. Porque oportunidades não aparecem 2 vezes. E essa será a única. Então escolha bem suas palavras quando falar com eles. Porque a partir de agora o futuro da Ilha não está nas minhas mãos. Não está nas suas mãos. Está nas mãos deles. E sinceramente, eu mal posso esperar para descobrir o que eles vão decidir. Mas antes de encerrar, existe uma última coisa que eu quero dizer. Boa sorte. Abner, você vai precisar, porque independentemente da opção que vencer,
verdadeiro desafio só começará depois. E quando esse momento chegar, você finalmente entenderá por que eu estava tão curioso para ver essa escolha acontecer. Então vá, faça sua enquete. Converse com seus inscritos. Descubra a resposta. E quando a decisão for tomada, eu estarei observando. Como sempre, até breve. Abnertube. E mais uma vez, boa sorte. Porque eu tenho a sensação de que os próximos acontecimentos serão muito mais interessantes do que você imagina. Alguns momentos depois. Bom pessoal, eu sinceramente não esperava que essa ligação terminasse dessa forma. Porque quando eu vi o nome do Cravotbot aparecendo no meu celular, eu achei que ouviria uma ameaça. Achei que ouviria mais uma provocação. Ou talvez alguma notícia ruim sobre a Ilha Bot. Mas ao invés disso, ele apareceu como uma proposta. Uma proposta que agora muda completamente o rumo dessa história. Porque pela primeira vez desde que a Ilha Bot foi corrompida, existe uma possibilidade. Uma chance. Pequena? Talvez. Difícil. Com certeza. Mas ela existe. E sinceramente, isso já é mais do que nós tínhamos até agora. Então eu vou cumprir o que prometi. Mais tarde eu vou criar a enquete oficial. E vocês irão decidir qual caminho seguiremos. A minissérie. Os 7 inscritos. Ou nenhuma tentativa de salvação. E eu quero que vocês pensem muito bem antes de votar. Porque essa decisão pode mudar completamente o futuro da Ilha Bot. E não apenas o futuro dela, mas também o futuro da própria API. Porque a Ilha Bot sempre foi uma personagem muito importante dentro dessa história. E agora vocês terão a oportunidade de decidir qual será o próximo passo. Então não votem por impulso. Não votem apenas porque uma opção parece mais fácil. Pensem. Analisem. E escolham aquilo que vocês realmente acreditam ser a melhor alternativa. Porque depois que a votação terminar, o resultado será respeitado. E nós seguiremos exatamente pelo caminho escolhido. Depois disso, eu voltarei com José Daniel e Coelhão. E juntos vamos analisar o resultado da enquete. Vamos analisar os votos. As opiniões. E tudo o que aconteceu durante essas 24 horas. Então fiquem atentos. Porque a próxima etapa dessa história depende completamente de vocês. E sinceramente, eu estou muito curioso para descobrir qual será a decisão final dos inscritos. Então muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por acompanharem mais esse capítulo da história. E nos vemos em breve para descobrir qual será o destino da Ilha Bot. Até mais, pessoal.